Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso Grupo Girassol para mais um quadro de economia cotidiana, com o nosso economista Rafael Bento Galvão. Hoje, nosso tema será os efeitos da política monetária norte-americana no Brasil. É com você, Rafa. Olá a todos os ouvintes da Rádio Girassol. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a política monetária norte-americana, que é executada pelo Fed. O Fed, para quem não sabe o que é o Federal Reserve, é um banco semelhante ao nosso Banco Central. Ele é o responsável pela emissão de moeda. No Brasil emitimos o real, nos Estados Unidos o dólar norte-americano. Bom, e o que uma política monetária executada pelo Fed pode afetar o mundo e o Brasil, né? Bom, o Fed ele emite dólares. A política monetária ele pode aumentar a emissão de dólar. Isso, de certa forma, pode gerar um aumento na emissão de dólares, consequentemente, gera uma desvalorização nessa moeda a nível global, tudo permanecendo mais constante em outros países. Ou seja, dependendo de como estava o cenário macro e microeconômico em outros países. Bom, agora vamos dar um exemplo que o Fed resolva elevar a taxa de juros da economia norte-americana de 2%, vamos dar um exemplo, para 3,5%. Qual o impacto disso? Bom, o impacto disso, principalmente na economia brasileira, o que deve ocorrer, né? Não é certeza, mas o que deve ocorrer, analisando o cenário econômico dos dois países. Bom, o Brasil é um país com um cenário econômico bem instável, né? E aí, se você eleva os juros de um país como os Estados Unidos, um país já com uma economia bem estável, um país que é muito seguro, que sempre pagou bem as suas dívidas públicas, né, aos seus credores, o que deve ocorrer? Deve ocorrer uma fuga de capital, ou seja, os investidores que estavam investindo no capital, no mercado financeiro aqui no Brasil, passam a achar o mercado norte-americano mais atrativo. Ou seja, se eles tinham seus dólares aqui, eles acabam mudando sua posição, né? Eles vão acabar migrando para os Estados Unidos. Ou seja, uma saída de dólar aqui gera uma apreciação dessa moeda. Se eu tinha um montante de vamos dar um exemplo, 100 bilhões de dólares, com a elevação da taxa de juros da economia norte-americana, vamos supor que houve uma fuga de 50 bilhões. Okay. Isso faz com que o dólar se aprecie. Porque o dólar nada mais é que uma moeda, é um produto, né? É um bem. Então, se falta esse bem, o preço dele tende a ficar mais caro. Isso acaba gerando vários impactos, né, na economia brasileira. Se o dólar fica mais caro, consequentemente vai ter repasse de vários produtos que o Brasil depende de importar, né? Seja veículo, componentes de veículos, seja próprios veículos importados, seja trigo, entre outros, né? Derivados de petróleo, etc. Então, seria esse o que acarretaria. Seria esse problema. Muito obrigado, Rafa, por mais esse esclarecimento. Siga nossas redes sociais, comente nossos vídeos e compartilhe sempre coisas boas. Até já!